Aviso: a Putzforce adverte. Todas as situações foram inventadas e forçadas para serem engraçadas, e os nomes são totalmente fictícios. Fala, seus passageiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou Misha. E sejam bem-vindos à Putzforce. E hoje vamos falar os top 15 problemas de projetos. E como não poderia faltar, eu já trouxe o meu blazer para me vestir apropriadamente como um manager, um vendedor ou qualquer que seja a categoria profissional. Então, vamos ao nosso primeiro vídeo, que será... Bom dia, Misha. Eu vi sua proposta do projeto, porém eu gostaria de ver com você algumas alterações e entendimentos. Ok, pode falar o que você quer que a gente altere, a gente conversa e vê se é possível. Então, eu vi que tem uma equipe muito grande e o custo acaba saindo muito caro. Eu preciso que você reduza a quantidade de pessoas na equipe. Ah, sem problemas, isso é o de menos, não tem problema não. Algum outro pedido? Sim, eu preciso que faça na metade do tempo. Tá bom, tudo bem, a gente consegue também fazer outra coisa a mais que seja necessária para o projeto. Sim, eu preciso que metade da equipe seja júnior, para diminuir o custo. Ok, a gente vê como faz sem problemas também. Quer mais alguma coisa? Um cafezinho? Bom, equipe, eu espero que todos tiveram um excelente fim de semana e tudo isso. Donha, eu vou precisar muito da sua ajuda, que a gente precisa desenvolver um componente até quarta-feira. Uhum. Aquele componente que a gente estava conversando relacionado à busca e com a tabela que necessita mostrar embaixo e tudo isso, a gente precisa disso até quarta-feira para mostrar para o cliente. É, Me avisa se tiver algum problema, eu espero que não, porque a gente já meio que acordou com o cliente, então a gente precisa trabalhar forte nisso. Ah, perfeito. É aquele componente que eu estimei uma semana, né? Até a quarta-feira da semana que vem, isso? Não, é essa quarta-feira mesmo. Hum. Bom, então, Donha, como a gente estava conversando relacionado ao formulário, eu preciso mudar algumas coisinhas e até saber contigo a respeito da solução. Eu queria alterar o formato do mouse quando a gente está nesse formulário, se possível, que mostrasse, sei lá, em azul o ponteiro do mouse. Seria mais útil para a equipe. E isso. Ok, para isso eu vou precisar mexer. Na verdade, eu vou ter que trocar toda a solução. Vou reconstruir ela e fazer numa página customizada, um componente customizado. E vai ter que virar um LWC. Putz, mas pensando bem, se vai ter muita alteração assim, acho melhor não. Então, e se a gente só trocar aquela tabela que a gente estava conversando do projeto de busca e toda essa questão, tem como a gente deixar pelo menos o cabeçalho lá em negrito? Isso dá muito trabalho? Então, essa outra tabela é um outro WC que é usado dentro dele. A gente vai precisar mexer nesse outro. Ah, não, então não. E se a gente trocasse, não, agora não vai ser uma tabela, vai ser agora uma árvore, vai ser num formato árvore esse processo. É, Quanto tempo demoraria isso? Já no modo árvore, então, eu vou precisar de pelo menos uns 3 dias para fazer isso. Putz. Bom, tá bom, eu vou conversar aqui com o pessoal certinho e tentar entender melhor o que a gente necessita e eu volto a falar com você. Sem problemas. Então, pessoal, bom dia, pessoal. Hoje vamos falar sobre uns temas que ficaram pendentes de ontem. Temos aqueles desenvolvimentos para resolver e eu acredito que vocês vão contribuir bastante.
Opa, Falando sobre o desculpa tema, chegar um pouquinho tarde. Do que é essa reunião, por favor? essa reunião estava agendada já há alguns dias, bicho. A gente ia falar sobre as partes dos bugs que a gente teve a semana passada e estavam discutindo ontem a solução. Ok, qual é a solução? A gente já chegou na conclusão disso? Então, a gente estava falando disso ontem. Agora a ideia era justamente fazer a estimativa para a gente botar isso em prática. Ah, ok, ok. Não, continua aí então. Qualquer coisa eu pergunto. Muito obrigado. Então, Misha, você falou com o Juninho? Porque eu tava tentando falar com ele ontem à tarde, eu falei de manhã, tentei falar com ele à tarde, não consegui, não me respondeu, não deixou mensagem. Então, eu cheguei a falar com ele hoje de manhã, eu até perguntei se ele ia estar na reunião, ele falou que ia estar na reunião, então estranho se ele não te comunicou nada também, porque pra mim ele falou que ia estar na reunião, putz, vamos tentar chamar ele, ver se responde, eu tenho o telefone dele, eu vou tentar dar uma ligada, ver se eu consigo falar com ele, porque a gente precisava dele para essas definições e fica complicado sem ele. E é isso, vamos ver se a gente consegue algum contato então. Sim, tenta, porque eu tô tentando por Hangout, mas ele tá offline direto, tá me falando. Ele me falou que tava tendo problema com o Messenger, achei meio estranho. Ok, vou tentar falar com ele e qualquer coisa ele conecta aqui. Opa, Rodrigo da Manhã, prazer. Quem que é você? Qual a função que você está fazendo aqui no projeto? Só para me Opa, boa localizar. tarde, eu sou um novo QA, entrei na empresa ontem, tô vindo de outra área. O pessoal me Uhum, transferiu, na verdade, eu trabalho, tava ajudando o pessoal coletando dados, e agora me uhum. colocaram como QA. Ok. E você já chegou a dar uma olhada nos processos que a gente está pendente com o QA? É, você conseguiu dar uma olhada na parte de backlog ou ainda não conseguiu olhar nada? Tá, mas o que é backlog? As histórias, o que a gente desenvolveu, toda a parte do que está Ah, acontecendo agora no projeto. eu lembro que eu vi por cima assim no e-mail, mas eu ainda preciso ver no detalhe. Ok, você não conseguiu dar nenhuma olhada ainda das histórias, se você tem dúvida de alguma coisa e esse tipo de coisa? Eu acho que ainda não. Eu vi, pelo que eu vi pelos títulos, parecia que eu entendi tudo. Tá bem descrito, mas ainda preciso ver no detalhe. Eu tô meio perdido aqui ainda. Eu vi que vocês tinham umas questões de processo e tudo, mas eu ainda não sei o que fazer. E não te convidaram para as reuniões com o cliente para você entender um pouquinho mais do processo do cliente? E que reunião? Não tenho recebido nenhum invite. E ninguém também te passou nada, uma transferência de conhecimento, nada assim, para você conseguir entender o que está passando no projeto? A minha transferência foi, vai lá e faz. O que se eu pedir, você faz, só isso. Bom, tá bom então. Então depois a gente conecta, eu tento compartilhar o que eu sei do negócio e vamos tentar se ajudar. Não tem problema. Então, Misha, eu tava conversando com o cliente, aquela solução que vocês tinham conversado, vocês entraram num acordo? Então, eu tinha mandado um Teams para ele a respeito da solução, mas ele não respondeu também. É isso. Não teve mais nada além disso. A gente conversou só. Mas vocês não comentaram, não fizeram uma ata nem nada? Não, precisava disso. A gente só conversou pelo Teams e é isso. Até porque, como ele não confirmou nada, eu supus que não precisa por enquanto, que preciso da confirmação dele para preparar um documento, alguma coisa assim. Então, não sei. Você não escreveu nem no Gira, nem nada? Não, precisava. Ok, Misha, a gente resolve.
Boa tarde, pessoal. Então, eu conversei com o cliente, a gente está precisando confirmar alguma informação com vocês para seguir com o deploy. Então, eu queria ter mais ou menos a ideia de como vai o projeto, se está tudo bem, porque eu estava pensando se a gente consegue fazer esse deploy lá pela sexta-feira, porque no final de semana o cliente não usa o sistema, então se algo passar errado, a gente tem um tempo aí até segunda-feira para lidar. Então, eu queria saber com vocês como que vai tudo, se a gente está preparado para isso, ou se a gente precisa talvez pensar numa outra forma, porque eu dei meio indício que a gente ia fazer na sexta-feira, mas eu não confirmei nada porque eu preferi esperar vocês para confirmar isso. Então, o que falta aqui são os ajustes finais. Que ajustes finais? Então, como a gente tem um deploy, os ajustes que faltaram, porque o pessoal tava correndo com um prazo que estava apertado, falta as classes de teste. E falta muito disso? Então, pelo quanto já desenvolveu, a gente desenvolveu umas 48 classes. Então a gente tem que fazer uma classe de teste para cada uma. Então são mais 48 classes de teste. Ok, quanto tempo a gente demoraria nisso? Ó, considerando a equipe que a gente tem, eu acho que uma semana. Ok, mas hoje é quinta-feira. O deploy seria para amanhã. A gente não consegue em 3 dias? É, se a gente conseguir umas 20 pessoas, mais uma manada de gente, talvez. Pô, ok. Vou tentar falar com o cliente então. Então, Misha, sobre o projeto que a gente vai continuar agora, tem um projeto que foi entregue pela outra consultoria. Você olhou o código? Como que tá lá? Qual Então, que é o legado? comecei a dar uma olhada no legado, mas putz, cara, tem muita má prática, tem bastante coisa que é uma bomba relógio. A gente até pode continuar, mas vai cair no colo de alguém, tá? Que nem a batata quente, a brincadeira de criança lá, a batata quente, porque o negócio vai explodir a qualquer momento, cara. Então, assim, a gente até pode tentar fazer em cima, mas a minha sugestão seria se a gente consegue dar uma melhorada, tem uns select dentro do for ali, uns negócio meio cabreiro que vai explodir, velho. Putz, Misha, beleza, vou conversar com o gerente, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Ok. Opa, Donha, então, você tem alguma atualização relacionada ao cliente? Como que foi a entrevista com o cliente? Você já conseguiu formular bem a ideia que o cliente quer para o projeto que ele necessita? A única coisa que eu consegui formular com ele foi que ele não conhece o processo, ele não conhece a ferramenta e não sabe o que quer. Putz, e não tem ninguém da equipe dele que tenha um contato aí melhor com a ferramenta para a gente conseguir tirar essas informações? Então, a única pessoa que tinha era o estagiário dele que foi mandado embora semana passada. Putz, então, ok, vamos ter que subir esse tema então, porque a gente precisa dessas informações. Ok, eu vou falar com o gerente deles, ver o que é possível, porque a gente precisa dessa informação. Sem essa informação, a gente não pode seguir o projeto. Ok, pois a gente se fala então. Opa, Donha, então, as histórias já estão todas lá. Eu queria saber se vocês já conseguiram dar uma olhada nas histórias que a gente tem para planning e eu precisava também saber uma estimação, porque a gente precisa apresentar daqui uma hora essa questão das estimações. Então, a gente conseguiu dar uma olhada nisso ou não? Então, Michel, você me subiu as histórias na sexta-feira. Hoje é segunda, eu ainda preciso refinar elas. Como que você quer que a gente faça play e sem o refinamento? Porque sem ela eu não consigo dar uma estimativa pra você.
Putz, é que eu já tinha acordado com o cliente que eu ia apresentar isso hoje. Bom, é, a gente consegue, sei lá, pelo menos a metade das histórias para apresentar alguma coisa para o cliente. Putz, o que a gente conseguia fazer é refinar no meio da plane. É o que dá pra fazer. A gente tenta refinar e ver o que sai. Bom, tá bom então. Vou conversar com o cliente e a gente tenta, enquanto ele está falando, a gente botar uma definição nisso. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Eu queria apresentar para vocês hoje o novo integrante que está entrando na equipe, que vai ser o nosso Scrum Master, nosso Tech Lead, o nosso arquiteto, o nosso desenvolvedor sênior, e também vai ajudar na parte de QA. Então, eu queria apresentar para vocês o Donha, que está aqui na call também. E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode conversar com ele, que ele vai tentar ajudar com vocês e seja bem-vindo, Donha. Obrigado. Bicho, então, eu falei com o cliente, a gente viu a solução lá. Você, como consultor sênior, você consegue fazer ela. É só uma construçãozinha simples. É só ir lá criar alguns campinhos e faz tranquilo. Depois você coloca na tela. Mas como que cria o campo? Não estou tão acostumado com Salesforce, então não sei bem como que cria o campo. Vou ter que fazer código para isso? Mas você não é consultor sênior? Sim, mas me transferiram de outra área para Salesforce. Putz, beleza. Eu vou conversar com o gerente e depois eu volto a falar com você. Ok. Boa tarde, pessoal. Então, eu queria apresentar para vocês hoje o nosso recurso sênior, que está começando no projeto. E Donha, pode se apresentar aí, falar da sua experiência e isso para o cliente? Oi, 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 Misha. Oi, senhor Misha. Então, a minha experiência eu comecei recente. Comecei na semana passada. Bom, alguém tem alguma dúvida? Ele tem experiência em outras coisas nesse tempo, antes da faculdade, tudo isso. Eu acho que está preparado aí para ser um recurso sênior. Misha. Então, tô indo lá Fala. pro bar. Você vai comparecer lá? Então, eu vou daqui a pouquinho, cara. Eu tô terminando um deploy aqui rapidinho e aí eu junto lá com vocês, aí a gente toma aquela breja, dá uma conversada e é isso. Beleza, vê se não Beleza? atrasa muito não. Falta 10 minutos pra gente ir embora. Sim, sim, não, tô terminando aqui, é coisa rapidinha, não esquenta com isso não, já tá quase pronto aqui. Então, Misha, o que aconteceu? É importante que tá tudo quebrado a esteira, tá travada desde sexta. Ah, eu mandei o deploy e fui lá com vocês, cara. E você não olhou depois? Não, eu fui com vocês, cara, e cestei. Bom, pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu sei que foi um longo vídeo, talvez mais longo do que geralmente a gente faz, mas muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente pede o like, como sempre, o inscrever-se, o seu comentário com sugestões, coisas que você não gostou ou o que quer que seja. Da minha parte é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Donha? Sim, gostaria de agradecer o pessoal que assistiu até aqui. Gostaria também de falar que essa foi uma paródia, então a gente forçou todas as situações e fez para tentar ser o mais engraçado possível. Deixe no comentário qual foi a cena que vocês mais gostaram, se vocês gostariam de ver outras como essa. Deixe aqui nos avisos que a gente vamos produzir e responder.
suas perguntas e comentários. Até sugestões de que cenas, que situações vocês gostariam de ver, a gente pode tentar trabalhar nisso. É isso, de novo, muito obrigado a vocês e nos vemos na próxima terça. Até terça, pessoal. Falou. Tchau, tchau.